participaram aí das seletivas das Olimpíadas Nacionais de História do Brasil, realizada pela Unicamp em São Paulo. E entre essas equipes são algumas da Paraíba, aqui da Paraíba, gente. A gente vai ver a partir de agora essa reportagem com Jaime Macia Andrade. Alisa Lucena, Victor Fernando Alves e Bernardo Dantas Brandão fazem parte de uma das equipes de escolas paraibanas que foram classificadas para a grande final da Olimpíada Nacional em História do Brasil. Mais de 30 mil equipes de todo o país participaram das disputas. Apenas 1% das equipes chegaram à final. O tema deste ano foi a história dos povos indígenas brasileiros. Os alunos se depararam com fatos que chamaram a atenção deles. Uma das coisas que me chamou muita atenção foi que, por exemplo, na época da ditadura militar, os indígenas quase foram extintos do Brasil. Isso é uma coisa que pouca gente fala e tal. Outra coisa interessante é que, assim, esse lance de demarcação de terras também, parece uma coisa muito fora, né, da nossa realidade, mas aqui em João Pessoa mesmo tem uma briga de demarcação de terra com empresas de concreto e tal, contra os Tabajara, que foi o tema do nosso trabalho na quarta fase, então que a gente estudou um pouco mais, a gente aprofundou um pouco mais sobre essa comunidade, mas a gente aprendeu coisas não só sobre os indígenas também, porque o tema geral foi sim as comunidades indígenas, mas teve questões sobre várias outras coisas, então a gente teve que procurar sobre a história geral mesmo do Brasil, então foi uma oportunidade bem interessante de conhecer outras coisas. A UNHB é uma Olimpíada que ela proporciona muito aprendizado durante a Olimpíada, então mesmo que você não seja uma pessoa que sabe a fundo de história, você aprende durante as fases. Aprende estudando? Sim. E gostou de se aprofundar na história dos povos que são os donos, verdadeiros donos da terra do Brasil? Sim. O que chamou a atenção mais assim? Eu acho que o papel que os indígenas tiveram na construção da história do nosso país, que mesmo que eles tenham sido silenciados por maior parte do tempo, mesmo assim tiveram uma importância muito grande e que é muito importante a gente estudar o papel deles. A professora de História, Patrícia de Oliveira, explicou como se deu a preparação da equipe para essa Olimpíada. As provas da Olimpíada de História, elas são um pouquinho diferentes, né? Não são online, são 6 fases online. Nas fases online, os alunos eles fazem provas objetivas e uma tarefa. Nas provas objetivas, cada questão, eles precisam encontrar a questão mais certa. Não tem só uma certa, uma alternativa certa. E para isso eles precisam pesquisar, sentar, estudar e ler os documentos que a própria ONHB, como é chamada, a Olimpíada de História do Brasil, como a própria ONHB disponibiliza. Então, eles se sentam, se reúnem. Cada equipe, eles não fazem sozinhos. É uma equipe que se inscreve com 3 alunos, junto com a professora. E uma vez na semana, a gente senta, reúne e debate as questões, para a gente chegar até um gabarito mais próximo. E aí, então, a gente envia no sábado essa prova, junto com a tarefa que eles precisam fazer também no final de cada fase. Isso para a escola, o que representa? Para a escola é maravilhoso, né? Assim, a gente consegue envolver os alunos num processo, né, de um trabalho extra-classe, contribui muito para o repertório cultural deles, a gente aprende mais sobre a história do Brasil, né? Algo que está além, a UNHB é interessante porque eles trazem muitas fontes históricas que geralmente a gente não vê na sala de aula, porque muitas vezes a gente está tratando de coisas que estão fora do currículo. Esse ano a temática é história indígena, então foi bem interessante porque a gente conheceu, né? Eu mesma como professora acho legal porque a gente conhece muito um universo que a gente não conhecia sobre a história do nosso país, dos povos originários. Olha aí, gente, começando aqui agora nossas entrevistas.